Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical dos adolescentes aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu sou a Letícia, divido as aulas com o Diego e a gente está tratando atualmente das cartas de Paulo, que são uma parte muito importante do Novo Testamento e nos ensinam nos ajudam a compreender temas centrais da nossa fé e do Evangelho. As nossas aulas se dão dominicalmente, claro, né? Ela é dominical, a EBD. Elas se dão dominicalmente às 9h30 da manhã, lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo, que é localizada na Rua da Passagem, 91. E você é muito bem-vindo, está convidadíssimo a estar lá conosco. Mas, caso não possa, a gente também tem, graças a Deus, esse recurso da tecnologia e as nossas aulas também são disponibilizadas. A gravação, né, essa que eu tô gravando agora, elas são disponibilizadas todas aqui no YouTube da igreja. Então, é muito importante que você acompanhe com a gente, porque as aulas são em sequência, né? Uma vem depois da outra e os assuntos estão todos conectados. É claro, então se você perdeu alguma aula, é legal que aqui no YouTube tá tudo gravado, então você pode voltar, pode ver, ou se você já assistiu alguma e quer assistir de novo, tá tudo aí, fique à vontade, tá? Enfim, hoje a gente tá na lição 4 da nossa revista atual, que trata sobre as cartas de Paulo, e a gente vai falar sobre um assunto importante, talvez um pouco aí delicado, um pouco difícil, mas é essencial a gente enfrentar ele e encarar ele sem medo, que é o pecado, né? O pecado, ele é um inimigo, o pecado é nosso inimigo, é inimigo de Deus, é inimigo da nossa alma, o pecado é aquilo que nos faz mal, é aquilo que a gente tem que combater. E para combater, é lógico que a gente tem que conhecer. Então, hoje a gente vai olhar um pouquinho aí para o que Paulo nos ensina sobre o pecado, especialmente aí num texto que está em Efésios 2. E eu quero te convidar, então, a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A gente vai ler os 3 primeiros versículos apenas, que vão introduzir aqui, vão nos ajudar a começar a pensar sobre esse tema. Vamos ler, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O Paulo descreve nesse texto o estado em que a humanidade se encontra sem Deus, né? Nós, antes de Deus, porque ele começa dizendo que ele nos deu vida. Ele nos deu vida e antes dele nos dar vida, olha só como é que a gente estava. E esse é o estado de corrupção geral de todo o gênero humano, que é justamente por causa do pecado, né? Ele diz que sem Deus, antes de Deus nos dar vida, sem a vida que Deus nos proporciona pela sua graça, a salvação que Deus nos dá, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, nós vivíamos uma morte espiritual, uma coisa horrível, uma distância de Deus, que é um único meio, de novo, ele continua, né, mais pra frente nesse texto, que é um texto lindo, aliás, que eu gosto muito, vale a pena você ler o resto depois, de Efésios 2, de 1 até 10, mas ele continua, né? A gente descobre, a gente sabe que o único meio de sair desse estado aí de morte, quem nos dá vida é quem? É ele, né? Só pela graça de Deus, é só por meio de Jesus. Mas enfim, essa morte que a gente experienciava sem Deus, ela segue 3 princípios, né? Ela segue o curso desse mundo, ela segue o príncipe da potestade do ar e ela segue as inclinações da nossa carne. E é justamente isso tudo que a gente tem que combater. Parece uma coisa muito difícil, mas enfim, sozinhos, por isso tanto é que sozinhos nós não conseguiríamos sair dessa, só pela graça de Deus. Mas enfim, hoje a gente vai pensar um pouquinho ao longo da nossa aula sobre o que é o pecado, afinal de contas,
qual a sua origem, quais as suas consequências, que a gente viu um pouquinho do que o Paulo fala, o que Paulo fala aqui nesse texto, né? E qual a sua relação com a lei de Deus e, é claro, como que a gente pode combater ele, afinal de contas, porque é uma luta diária, né? Mas antes da gente começar de verdade a nossa aula, eu quero te convidar a orar comigo para a gente pedir a iluminação do Espírito Santo para falar desse assunto que é muito importante. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a Tua Palavra. Eu agradeço pelas nossas vidas, agradeço pelo recurso da tecnologia, da internet, que permite que a gente fale mais de Ti para mais pessoas, Pai, sobre o Teu Evangelho. Eu peço para que hoje o Senhor envie o Teu Espírito Santo e guie-nos ao longo dessa aula, ajude-nos a compreender o que é o pecado, quais as suas consequências e por que a gente tem que ficar longe dele, Pai. Ajude-nos também a ter confiança em Ti, de que é o Senhor quem nos fortalece e quem nos permite ter vida de verdade e combater o pecado, viver longe do pecado. Eu peço para que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo a aula enquanto nós exploramos esse tema, que a gente consiga compreendê-lo para que a gente possa combatê-lo de verdade contigo sempre, Senhor. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém. O que é então o pecado, né? O que significa essa palavra que a gente ouve tanto e às vezes fala tanto, né? A verdade é que existem várias tentativas, várias formas diferentes de definir o que é pecado, e isso acontece porque é difícil definir em uma palavra só, é difícil definir em uma frase, às vezes até em um texto. Você vê aqui o Paulo tentando nesse texto que a gente leu de Efésios no início da aula. Mas a verdade é que o pecado é uma palavra que a gente usa para descrever essa situação decaída do mundo e da humanidade, né? Em geral, o pecado ele é como uma força corruptora, é como o mal, né? É uma coisa que nos distancia de Deus e mantém as pessoas em um regime de escravidão, porque você começa a pecar e você se torna escravo daquilo, repetindo o mesmo padrão de maldade, de corrupção, de muitas vezes sem parar, sem conseguir parar por conta própria. No breve Catecismo de Westminster, a gente pode encontrar uma tentativa de definir o que é pecado, e é justamente aí a pergunta 14, que é o que é pecado, que a resposta, com base em alguns trechos bíblicos, a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Ou seja, o pecado é rejeitar a vontade de Deus, é ignorar, é não cumprir com a vontade de Deus. E rejeitar a vontade de Deus é rejeitar o próprio Deus. E aí a gente viu que isso implica na morte espiritual, que a gente falou anteriormente com base no texto de Efésios. Essa morte implica na perda de comunhão com Deus, tanto que, né, vocês devem se lembrar lá em Gênesis, a partir do primeiro pecado, né, o pecado de Adão e Eva, a primeira reação deles é se esconder, fugir de Deus, é se esconder, eles se cobrem e se escondem. Então, enfim, o pecado faz com que a gente se esconda de Deus, o pecado faz com que a gente se afaste de Deus, o pecado é a rejeição da vontade de Deus. O Paulo também, lá em Romanos 3:23, nos ensina que todos pecaram, né? Ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, o pecado é um padrão maligno que todos aderiram. Ele tá tão enraizado na humanidade que se confunde com a nossa própria essência, sabe? E além disso, em Romanos também, lá no capítulo 7, acompanha essa leitura comigo dos versículos Romanos 7, os versículos 15, 16 e 17. Ele vai falar também sobre o pecado, olha. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado habita em nós
e nós somos, e a partir do momento em que, né, estamos sem a graça de Cristo, nós somos escravos do pecado. Então, o pecado é a maldade, o pecado é desobedecer à lei de Deus, rejeitar a Deus e a sua vontade, o pecado nos escraviza, o pecado habita em nós, todos pecaram, mas de onde ele veio, afinal de contas, né? Esse mal que habita em nós, a gente não adquire ele ao longo da vida, né? Não é algo que a gente nasce bom e depois vai se corrompendo. Na realidade, a partir da Bíblia, a gente compreende que o pecado está em nós desde o início da nossa existência. O ensino bíblico sobre o pecado vai dizer que ele entrou no mundo a partir de Adão, né? Que foi o primeiro homem e foi o primeiro que pecou. Lá em Romanos 5:12, o Paulo fala um pouquinho sobre isso, né? Ele fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o Adão, o primeiro homem, ele era o representante de toda a raça humana ali no Éden. Ele era a humanidade ali na criação. Então, como nosso representante, ele pecou e aí, por causa disso, todos nós caímos junto, né? Todos nós caímos junto. Enfim, ali a nossa natureza foi afetada, a natureza humana. E o pecado de Adão é o nosso pecado. Então, nós somos pecadores desde o momento da concepção, né? E esse pecado que escraviza, que é a rejeição da vontade de Deus, que nos afasta de Deus, esse pecado que se originou lá em Adão, a partir da sua desobediência, e desde então todos os seres humanos nasceram pecadores, enfim. Esse pecado, ele tem consequência, né? E a grande consequência do pecado é a morte, né? Tanto Paulo diz lá em Romanos 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é a morte, e ela é ao mesmo tempo a consequência natural do pecado e a sentença de Deus, a sentença condenatória de Deus e a condenação de Deus para o pecado é a morte. E no breve catecismo também, na pergunta 19, tem uma resposta aí que sintetiza bem os 3 tipos de morte às quais o pecado leva. É a pergunta 19, né? Que fala sobre qual é a miséria do estado em que o homem caiu. Ou seja, esse estado horroroso que a humanidade se encontra por causa do pecado. O que isso significa? O que é isso, né? Quais são as consequências do pecado? E a resposta diz que todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Está debaixo de sua ira e maldição, e assim ficou sujeito a todas as misérias nesta vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. Como eu falei, né, o pecado leva a 3 tipos de morte, que são sintetizadas aqui, citadas aqui, né? A morte espiritual, que a gente já falou um pouquinho sobre lá no início da aula, que significa a perda de comunhão com Deus, é o que está aqui logo no início, né? Que por causa da queda o ser humano perdeu a comunhão com Deus. Esse é o primeiro tipo de morte ao qual o pecado leva. Além disso, o pecado também leva à morte física, que é o fim da vida humana, é o falecimento mesmo, né? Físico do corpo. E essa é a maldição divina, essa é uma maldição divina que é a expressão máxima de todas as misérias, de toda a tristeza, enfim, que o pecado traz na nossa vida, né? A morte não é natural, a gente sofre pela morte, a morte é difícil pra gente porque a gente não foi feito pra morte, a morte é uma maldição fruto do pecado, e essa morte física abre caminho, abre as portas pro terceiro tipo de morte fruto do pecado, que é a morte eterna, né? Aqui na resposta que a gente leu, diz que todo o gênero humano, por causa da queda, né, ficou sujeito a todas as misérias nesta vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. As penas do inferno para sempre são a morte eterna. E os crentes são livrados de todos esses aspectos horríveis de morte. Nessa vida a gente já recebe a vida de Cristo, né? Então a gente não está mais morto nos nossos delitos e pecados.
a gente não está mais distante de Deus. Cristo permite que a gente se aproxime novamente de Deus e não seja mais escravos do pecado. A morte física será vencida na ressurreição, né, pela ressurreição no fim dos tempos, com a volta de Cristo, e em vez da morte eterna, os crentes desfrutarão da vida eterna. A morte física vai ser vencida pela ressurreição, né, que é prometida a todos os que creem em Jesus, e em vez da morte eterna, a gente também vai receber a vida eterna. Então, a partir de tudo isso que a gente discutiu até agora na aula, a gente pode pensar um pouquinho sobre um dos assuntos mais abordados pelo Paulo nas suas cartas, que é a relação entre a lei de Deus e o pecado, porque ao mesmo tempo que ele diz, em alguns trechos, em alguns textos, como a lei é santa, é justa e boa, porque ela é, ele também diz que a lei é a força do pecado, ela é o que suscita a ira de Deus. E aí ele não descreve a lei como força do pecado no sentido de que ela causa o pecado, ela é a origem do pecado, porque a gente sabe que a origem do pecado é o ser humano, né? Ela começou lá com Adão e hoje em dia ainda é a gente que faz as besteiras. Mas ele fala dessa forma porque é a lei que evidencia o pecado, é a lei que condena o pecado, né? O pecado só é pecado porque existe uma lei que diz isso é errado, não faça isso. Então, nesse sentido, a lei é a força do pecado. A lei também é o que faz com que o pecado mate o pecador, porque a lei condena o pecado faz com que a gente peque, e aí a gente é condenado pela lei. E isso suscita a ira de Deus, né? O pecado é a transgressão da lei, e como transgressão da lei, ele desperta a ira de Deus, que zela pela sua própria lei, que ele mesmo que deu. Então, se não existisse uma lei que diz que o pecado é pecado, que o pecado é errado, então a gente não... Como que a gente ia saber o que é o certo, o que é o errado, qual é a atitude pecaminosa e qual é a atitude que agrada a Deus? O fato do pecado ser tão terrível também está relacionado, óbvio, com o fato dele ser uma desobediência direta a um mandamento específico de Deus, é uma coisa que Deus disse. Essa é a lei. Enfim, gente, e aí, né? E aí, temos essa situação, e agora? Eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, que o mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a graça de Deus, o dom, o presente de Deus para nós, que vem do seu amor tão grande, Deus não deixou a gente nesse estado de morte, de condenação, não deixou. Ele interviu, ele enviou a Cristo, e por meio de Cristo a gente tem vida eterna. Então, a morte, que é fruto do pecado, ela recua dia a dia na vida dos crentes, porque nós já não somos mais escravos do pecado, nós somos livres para obedecer a Deus. Então, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida a partir do momento que a gente foi libertos pelo próprio Deus, por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Aliás, se você não assistiu a aula de 2 semanas atrás, que é sobre a cruz, é sobre o que Paulo nos ensina sobre a cruz, seu significado, a nossa redenção, enfim, vai lá assistir, tá? É muito importante, imprescindível. Então, quem assistiu a aula sabe que o sacrifício de Jesus na cruz nos liberta da escravidão do pecado. Então, a gente não precisa mais pecar. E essa é uma luta que ela é diária e ela é difícil, mas ela é real, né? A gente tem que reconhecer o nosso pecado e lutar contra ele, confessar ele a Deus. Enfim, então na prática, né? A gente precisa lutar essa luta, encarar essa luta que é diária. A gente precisa saber que a gente não pode lutar sozinhos, a gente depende totalmente de Deus, de Jesus, do Espírito Santo para vencer o pecado. A gente precisa meditar sobre a cruz, porque isso vai nos ajudar a entender cada vez mais a podridão dos nossos pecados, a plenitude do amor de Cristo.
Só o sangue de Jesus liberta do pecado, né? Que foi o que a gente já estudou na aula de 2 semanas atrás. Então, encher a nossa mente encher o nosso coração de Jesus, do significado, do propósito da morte de Cristo é essencial. E também é essencial a gente confessar os nossos pecados, reconhecer eles abertamente, nomear e falar com Deus, olha só, eu fiz isso, né? Falar também uns com os outros, não necessariamente espalhando por aí o que a gente fez de errado, mas compartilhando as nossas lutas pessoais com pessoas que são próximas, com pessoas cristãs de confiança, né? Alguém que pode nos ajudar, nos dar dicas, interceder por nós junto a Deus. Então, é muito importante a gente não lutar sozinho e a gente saber que isso existe, né? Levar o pecado a sério, porque, enfim, concluindo, né? Chegando aqui ao fim já da nossa aula, a gente precisa lutar contra o pecado e não se acostumar com a presença dele nas nossas vidas, o que é muito fácil. A gente viver sem perceber o que a gente está fazendo de verdade, o que a gente está pensando, como a gente está vivendo. Não pode ser assim, não pode ser assim. A partir do momento em que nós fomos libertos por Cristo, a gente tem que viver uma nova vida, uma vida limpa, uma vida que é para Deus totalmente, né? Que morreu para os seus pecados, como a gente viu naquela aula também. O pecado é uma grande força que aprisiona a humanidade, né? Aprisiona a humanidade na corrupção e leva o homem à morte em todos os sentidos. A gente viu que é uma morte espiritual, é uma morte física, é uma morte eterna. Então as consequências do pecado não são nem um pouco legais. O pecado teve a sua pena satisfeita na cruz. A gente já falou sobre isso anteriormente. E agora a graça divina, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, né? Deus olha para nós, apesar da gente não merecer que Ele nos ame, Ele nos ama e Ele nos salva. E, enfim, isso é fruto da sua graça. Essa graça nos capacita, faz com que a gente possa rejeitar o pecado, faz com que a gente possa viver uma vida ressuscitada. Enfim, o pecado está com os dias contados até a vitória final de Jesus. Enfim, gente, é isso. Essa é a nossa aula. Eu quero convidar você a orar comigo agora que a gente chegou até o fim. Vamos agradecer a Deus por tudo que a gente pôde aprender hoje e que, enfim, isso realmente dê bons frutos na nossa vida, né? Que a gente leve isso para todos os dias, para sempre. Enfim, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse assunto, Pai, sobre o qual a gente pôde refletir juntos hoje. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor nos liberta do pecado, porque o Senhor permite que a gente viva uma nova vida, que a gente saia e seja liberto dessa escravidão, dessa prisão de corrupção e de maldade que o pecado criou em toda a humanidade, Deus. Eu agradeço pelo sacrifício de Jesus que permite que a gente tenha vida de verdade e não morte. Eu agradeço, Pai, por tudo isso e peço para que o Senhor abençoe as nossas vidas, peço para que o Teu Espírito Santo nos convença diariamente da gravidade do pecado e nos ajude a combatê-lo, Pai. Eu peço para que o Senhor verdadeiramente nos ajude a caminhar mais próximos de Ti e fugindo do que não Te agrada, fugindo do que vai contra a Tua lei, contra a Tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Um beijo. Obrigada por quem assistiu até aqui e até a próxima.